Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa 11ª reunião e última reunião desse mini curso de TQC Temperatura Finita. E aí a gente vai finalizar o 4º capítulo do Kalle Lehmann. Kalle Lehmann? Do livro lá, que eu esqueci o nome dos autores agora, que eu adotei como referência. Do Kapusta? Kapusta, Gale, exatamente. Eu confundi com Kalle Lehmann. Representação de Kalle Lehmann, outra história. Mas... Bom, e aí hoje o que a gente vai fazer é a continuação imediata do que a gente estava fazendo semana passada, falando sobre grupo de renormalização. E aí, hoje eu pretendo falar dos efeitos de temperatura finita, como funciona, que também é bem imediato, é bem simples, e eu vou falar, em particular, da constante acoplamento, que depende da escala de energia do sistema, a gente chama de running, ou o acoplamento efetivo, né? E ver como isso funciona com a temperatura. Mas bem, então, para continuar, a gente, aqui nos slides, é uma continuação imediata mesmo. A gente tinha conversado na semana passada sobre o comportamento das funções de correlação de n ponto com relação a mudanças de escala, e a gente viu também o caso particular de sistemas que, porventura, venham ter um ponto fixo no regime infravermelho, e como o fator de renormalização Z ele vai se comportar nesse regime infravermelho dessa teoria com ponto fixo. Esse é o comportamento com relação à escala. Lembrando que esse L maiúsculo ele denota a escala de comprimento do sistema. E eu chamei esse D maiúsculo φ de dimensão de escala do campo φ. E aí hoje a gente vai ver o que acontece com a teoria fora do ponto fixo, longe do ponto fixo, ou ainda uma teoria que não possui um ponto fixo, caso não possua um ponto fixo. Pois bem, então, só para lembrar, na semana anterior, as funções de correlação de n pontos, a gente estava denotando somente a dependência, a gente estava explicitando somente a dependência com relação à posição, certo? São n, né? Depende de n pontos do espaço, no caso de uma função de correlação de n pontos. Só que é óbvio, a gente sabe que esses objetos, eles dependem também da constante de acoplamento e da massa, eventual massa do sistema. Depois eu vou tratar o caso particular do caso não massivo, que é o mais simples para a gente fazer no caso de temperatura finita. Esse índice J aqui, GJ, ele denota aqui para a gente um acoplamento genérico qualquer, uma constante de acoplamento qualquer. Pode ser o lambda do modelo lambda F4, pode ser a constante de acoplamento de teorias não abelianas. Bom, então aqui para a gente ele denota qualquer constante de acoplamento, e o J ele vai contar os acoplamentos que existem na teoria, tá joia? E a mesma coisa aqui para M, para massa ao quadrado. Eu coloquei o mesmo índice J, mas é óbvio que não necessariamente vai ter o mesmo o número de massa, não vai ser necessariamente igual ao número de constantes de acoplamento. Tá bem? Num modelo teórico quaisquer. Existe também, com relação ao grupo, teorias que obedecem o grupo de renormalização. Você também consegue fixar o número de parâmetros relevantes para a teoria. Okay? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu me estenderia bastante. Mas, em geral, o número de parâmetros que aparecem na teoria, eles podem ser fixados também com o grupo você vai obtendo soluções do grupo de renormalização. E aí dá para fixar. O índice I, ele vai até N, mas aí a gente já tinha visto isso, tudo bem? O XI, ele conta N pontos. São N pontos porque estamos tratando de uma função de correlação de N pontos. Então, pois bem, a gente... Escrevendo a mesma transformação que a gente escreveu na semana passada do grupo de renormalização,
como funciona o comportamento da função de correlação de n pontos calculada numa escala diferente L, do lado esquerdo está escrito, nós temos escrito aqui a função de correlação, por assim dizer, efetiva no sentido de que a gente calcula ela com uma teoria efetiva que é válida num certo regime de energia. Essa é basicamente uma definição conceitual de teorias efetivas. E do lado direito, a gente obtém o equivalente da função de correlação obtida por uma teoria, digamos, mais fundamental, em que a gente obteve correções devido à mudança de escala. Ok? Então, do lado esquerdo é a teoria efetiva, do outro lado é o que você obtém fazendo uma mudança na escala do sistema, e aí você precisa levar em consideração a renormalização dos parâmetros que envolvem a teoria. Aqui a gente pode fazer uma mudança de coordenadas, de forma que a gente consegue escrever, a gente consegue isolar toda a dependência na escala de comprimento do sistema, tudo do lado esquerdo, de um lado da expressão e do outro completamente independente da escala do sistema. De forma que, é claro, agora a gente pode tomar derivadas com relação à escala do sistema e que a gente obtém igual a zero, ou seja, uma invariância com relação à escala do sistema. Aqui eu escrevi a derivada em várias notações, por assim dizer, só porque de vez em quando é útil, tudo bem? O que a gente faz é tomar a derivada com relação à escala multiplicando por L, isso é conveniente, e também é conveniente escrever derivada com relação ao logaritmo dessa escala. E aqui eu coloquei o inverso da escala por um motivo óbvio de que, em geral, a gente trabalha no espaço dos momentos. Então, o inverso da escala vai dar para a gente a escala de energia de renormalização do sistema. Tá bem? Então, eu só escrevi aqui para a gente ter em mente. E aí, tomando a derivada, o que a gente obtém? Tomando a derivada dessa expressão aqui em cima, nós obtemos a equação de invariância com relação à mudança de escala. É claro, a gente vai ter a derivada com o termo da derivada do fator de normalização e depois o termo com a derivada da função de correlação de n pontos. Então, a gente pode reescrever essa expressão, a gente pode manipular, fazendo manipulação simples, a gente pode reescrever dessa forma aqui, ó, em que a gente define beta, as funções beta da constante de acoplamento, beta da massa, e a gente também define essa função gama, todos eles dependendo, é claro, da escala, do parâmetro de escala do sistema. Aqui está a definição formal desses objetos, essas funções. A função beta eu também já tinha definido, acho que no segundo slide que eu mostrei da semana passada, no primeiro ou segundo slide que eu mostrei na semana passada, e essas funções beta nada mais são do que a correção perturbativa no caso da constante de acoplamento ou da massa. Então a gente calcula elas perturbativamente ordem a ordem. Inclusive gerou também uma discussão no finzinho da semana passada com relação ao cálculo da função beta efetivo, né? Um valor efetivo da função beta, um valor. Acho que foi mais ou menos isso que a gente conversou. Pois bem, no caso particular da teoria que possui ponto fixo no regime infravermelho, a gente já viu que o fator de renormalização ele vai convergir para um comportamento com essa lei aqui, que é a escala de comprimento do sistema elevado a menos 2 vezes a dimensão de escala do campo, e essa função gama ela vai convergir para uma função gama que se identifica, que se reduz à própria escala, à própria dimensão de escala do campo φ.
Então, o que a gente costuma chamar, geralmente a gente chama esse gama de dimensão anômala, a grosso modo. No entanto, o que de fato é a dimensão anômala é a diferença entre gama, a função gama, e a dimensão de escala do campo φ. Do campo φ, em particular, qualquer campo φ. Ou seja, a dimensão anômala do sistema, do campo, na verdade, a dimensão anômala do campo φ em questão é a correção perturbativa da dimensão de escala. Isso daqui é a dimensão, é a definição de dimensão anômala do campo φ. Só que, em geral, a gente chama o próprio gama de dimensão anômala. Tá bem? Porque é óbvio, conhecendo como a gente calcula isso perturbativamente, se você conhece o gama, imediatamente você conhece a própria dimensão anômala, basta subtrair a dimensão de escala do campo φ. Tá bem? Então, de um modo geral, gama a gente chama de dimensão anômala e as outras funções a gente simplesmente chama de função beta ou função beta dos parâmetros de escala, das constantes de acoplamento e da massa. Pois bem, no espaço de momento, a gente pode reescrever aquela expressão, a equação do grupo de renormalização. Assim, a gente chama isso aqui de equação de grupo de renormalização. Caso particular de gaussiano, né? E, em geral, eu vou usar a notação, a sigla em inglês, Renormalization Group Equation, tudo bem? Só porque é mais usual, mais para denotar a equação do grupo de renormalização. Então, aqui a gente tem a equação do grupo de renormalização no espaço dos momenta e mudando no ponto de subtração em que o momento é igual à escala de renormalização. Aqui eu estou usando a escala de renormalização μ-, que é o mais usual quando a gente faz regularização dimensional, essa notação. Mas, de um modo geral, existe uma escala de renormalização, pode ser um cutoff, por exemplo, e esse ponto de subtração é o ponto, é o nível de energia em que a gente compara as medidas que fez com, por exemplo, experimentos, por exemplo. Então, aqui, a escala de energia do ponto de subtração, estou escolhendo como sendo a própria escala de renormalização. E aí, nesse ponto, a equação do grupo de renormalização ela é reescrita dessa forma aqui. E essa é a forma mais usual do grupo de renormalização. Eu acho que, por enquanto, não deve ter muitas dúvidas, porque, no fundo, não foi feito nada de mirabolante. E acho que a maioria talvez já saiba. Mas ainda assim, se tiver dúvida, é óbvio que podem abrir o microfone. E fala. Tem alguma dúvida, pessoal? Não, né? Eu vou seguir, então. Pois bem, então, a gente consegue definir agora o que se chama, usualmente, no termo inglês, running coupling, ou ainda, em português, a gente chama de acoplamento efetivo, não é uma tradução literal, que é a constante de acoplamento que depende da escala de renormalização. É basicamente isso. Então, a gente consegue escrever de forma bem análoga ao que a gente fez, por exemplo, no caso do propagador, em que a gente tinha alta energia de interação. No caso também do acoplamento efetivo, a gente pode escrever isso em termos... A gente consegue aglutinar, a gente consegue colocar todas as correções perturbativas aqui no denominador, e essa aqui, onde vai dar para a gente as correções radiativas, tá bem? E essa daqui é a soma, é onde a gente vai colocar todas as inserções de polarização do vácuo. Isso a gente vai ver, vou mostrar rapidamente um exemplo do caso do modelo lambda Φ4. Então, em geral, o que se faz é calcular o acoplamento efetivo perturbativamente, a uma certa ordem, você calcula a polarização do vácuo, você soma todas elas
e escreve dessa forma aqui, e aí nós temos a expressão do running. E aí é claro que a partir dele a gente consegue calcular a função beta. A função beta ela é super importante porque, como ela fornece a dinâmica da constante de acoplamento, a gente consegue conhecer o regime do modelo, o comportamento, a dinâmica do modelo em alguns regimes. Por exemplo, a gente consegue saber se o modelo ele tem liberdade assintótica ou não. Isso a gente vai ver também que tem, no caso com temperatura finita, também existe pontos interessantes com relação ao comportamento assintótico da teoria. Então, a função beta ela é importante para conhecer o comportamento da teoria com relação à escala de energia do sistema em alguns regimes que, em princípio, seriam mais complicados de você acessar perturbativamente. A história é toda essa. Então, no caso particular do modelo Lambda Phi4, para calcular a constante de acoplamento, a gente calcula o vértice, ou correções perturbativas do vértice. No caso aqui, é claro, do vértice Lambda Phi4. E a gente sabe que o caso com temperatura finita, os diagramas com temperatura finita, são os mesmos que aparecem a temperatura zero. Então, até esse ponto, eu não preciso dizer se estamos ou não trabalhando com temperatura zero ou temperatura finita. Então, pois bem, os vértices, isso daqui eu desenhei, diagramático e bem didático no sentido de que eu desenhei aqui o vértice e fiz questão de assinalar de que esses vértices são amputados, não possuem a perna externa. Isso daqui é o cálculo, deixa eu colocar aqui, é o cálculo do vértice, por exemplo, de três pontos. Ok? 3 não, 4, né? Óbvio. É o vértice de 4 pontos. Então, na linguagem da ação efetiva, no caso de temperatura finita, de a gente calcular o potencial efetivo, isso equivale a calcular o vértice de 4 pontos, correções perturbativas do vértice de 4 pontos. E a gente repara o seguinte, a primeira correção não nula perturbativa, ela é proporcional a lambda ao quadrado. O termo linear em lambda, ele não traz divergências para a constante de acoplamento. Então, esse vértice, ele dá para a gente a constante de acoplamento nula, sem divergências, e a primeira correção não nula que traz divergências para a constante de acoplamento é proporcional a lambda ao quadrado. Então, aqui a gente consegue usar as regras de Feynman para calcular, e aí sim, para o caso particular de temperatura finita, a constante de acoplamento ela se escreve, eu vou mostrar acho que no próximo slide. A gente consegue escrever a forma explícita dessa primeira correção não nula da constante de acoplamento. Agora, eu quero que notem o seguinte, que para a gente desenhar, para a gente escrever, é bem intuitivo a gente escrever os diagramas. Só que existe uma outra forma de escrever também a constante de acoplamento, que é tomando derivada segunda com relação ao propagador livre, é esse G0, derivadas da energia livre do sistema. Tá bem? Essa aqui é expressão só da parte com interação, tudo bem? Porque, é claro, a parte sem interação não tem contribuição. Então, a parte com interação, que é óbvio, o primeiro termo ele já é interação, é o vértice. Então, a gente toma derivadas segundas com relação ao propagador livre da energia livre do sistema, e aqui assim a gente obtém a constante de acoplamento. É claro que essa expressão aqui, ela muda de teoria para teoria. Isso daqui vale, é óbvio, para o caso do modelo Lambda Phi4. E é interessante a gente escrever isso daqui, é bem semelhante com o que a gente fez no caso do propagador, que a gente também escrevia
o propagador como derivadas funcionais com relação ao propagador livre. Entende? E aí eu lembro que a gente associava a autoenergia de interação com os diagramas 1PI amputados. E aqui é exatamente isso que acontece. A constante de acoplamento, ela é, como eu mostrei aqui, ela é escrita em termos de quantidades que são 1PI amputadas. Diagramas 1PI amputados. São os únicos que contribuem para a constante de acoplamento. Jesuel, eu acho que seu microfone tá ruim. Alô, Jesuel? Ah, beleza, vai lá. Para quem, se alguém não estiver, não sou, o Jesuel tá no chat, tá bem? Então, você está perguntando dessa temperatura aqui, dessa temperatura aqui? Essa expressão é proporcional a T, mas a constante, a temperatura zero, não pode ser zero, certo? A constante de acoplamento, a temperatura zero. Tá, Ele tá falando se você zerar o T aí, você zeraria a constante de acoplamento, entendeu? Sim, eu entendi. É porque, sim, tá certo isso. Só que a questão é que... Deixa eu ver aqui, porque realmente isso aqui aparece em todos, mas essa temperatura, em geral, a gente define os objetos, por exemplo, as funções de correlação de n pontos são derivadas funcionais, são n derivadas funcionais, né, com relação às fontes, n, da energia livre. A energia livre é a temperatura vezes logaritmo natural da função de partição. Isso não significa também que a temperatura zero, as funções de correlação sejam zero. O que acontece, essa temperatura aqui, ela é cancelada pelas derivadas. Quando você toma derivadas... é isso mesmo. Quando você toma derivadas da função de correlação, a expressão exponencial, e aqui sempre tem um beta. Então, sempre que você tomar derivadas com relação a... derivadas funcionais com relação às fontes, vai cair um beta que vai cancelar a temperatura. Tá bem? Isso acontecia, realmente, isso eu não prestei atenção quando a gente foi calculando as funções de correlação, mas isso acontece também no caso das funções de correlação de n pontos, e essa temperatura, ela some. Senão, a gente poderia tirar essa conclusão também de que a temperatura zero não temos funções de correlação de n pontos, mas não é o caso. E ela sempre se cancela quando você toma derivadas, as derivadas funcionais com relação à fonte. No caso do vértice também, né? Só que no vértice você não toma... Se a gente tem um vértice, ao invés das funções de correlação de n ponto, melhor, se a gente calcula o vértice, ao invés dos diagramas conexos, ou seja, o cálculo de gama n, isso aqui são derivadas funcionais, n derivadas funcionais com relação ao campo n derivadas, né? Também da energia livre. Lembrando que a função de partição é proporcional exponencial de beta, pipipi, popopó. Tá bem? Eu respondi? Eu acho que não respondi tão claro não, mas tá o que ouvindo acontece agora? é isso. Tô te ouvindo bem agora. Ah, que bom. Talvez nessa expressão, eu estou imaginando que talvez possa estar escondido um T dentro desse valor esperado do operador? Sim, para você calcular esse valor esperado aqui, você toma derivadas funcionais da função de partição. Aí, no caso aqui desse valor esperado aqui,
é a função de partição Híbrido. livre. Tá ok? Tá Então, bom, obrigado. aqui vão aparecer os betas. Tá certo. Tá bem? Bom, e de qualquer forma, o caso também em que a constante de acoplamento é zero, é nula, já que isso aqui é perturbativo, o termo zero é zero mesmo. Então, tá bem, deixa eu apagar isso tudo que eu fiz. Então, ok, seguindo. Então, o caso linear, o termo linear está aqui, o termo linear, depois a gente faz o termo quadrático. O termo linear a gente já sabe que não existem correções divergentes, o termo linear não traz divergências. Isso fica um pouco claro porque, no caso aqui tomando essas derivadas, essa derivada segunda, derivada funcional segunda com relação ao propagador livre, ela vai ser em cima desse valor esperado de O1 livre. Lembrando que esse camarada aqui, o valor esperado de O1, calculado com a função de partição livre, isso aqui é basicamente o propagador ao quadrado. Isso aqui é proporcional ao propagador livre ao quadrado. A gente tem essa expressão, vocês têm essa expressão em PDFs antigos que a gente calculou o propagador. Então, no final das contas, a constante de acoplamento ela vai ser uma constante, que é exatamente a constante daqui, que aparece aqui, multiplicando lambda zero. Ok? Eu acho que eu calculei mais ou menos a constante antes. Pois bem, então o termo linear, a contribuição linear para a constante de acoplamento não traz divergências, e a primeira divergência ela aparece na primeira correção, na correção a um loop da constante de acoplamento. Aqui, está aqui. Então, o próximo caso seria exatamente aqui tem o termo linear e aqui as contribuições de diagramas conexos e amputados. Aqui, reparem que aqui eu estou escrevendo os conexos, tá bem? Mas para calcular o π2, a gente viu isso também no caso do cálculo da autoenergia de interação do campo φ. Quando a gente calculava esse objeto aqui embaixo, ele fornecia para a gente os diagramas 1PI, somente os diagramas 1PI é que contribuíam. E a gente viu também semana passada que isso é razoável, né? Visto que os diagramas 1PI são proporcionais ao inverso das funções de correlação dos diagramas conexos. Isso a gente viu semana passada. Então, aqui neste caso, os diagramas conexos contribuem. No entanto, para a gente encontrar a contribuição π2, que é o inverso, né, vão ser somente os diagramas 1PI. E aí a gente já sabe que a gente já conhece todos os diagramas que vão contribuir para o vértice de 4 pontos. Então, portanto, a gente já sabe que a contribuição para o π2 vai ser somente desse diagrama aqui. Tem somente um diagrama que é esse objeto aqui, que é esse diagrama aqui, amputado. A expressão dele utilizando as regras de Feynman é essa daqui, bem simples. Repara que aqui eu não tomo a derivada segunda funcional com relação ao propagador livre. Aqui já foi feito isso, ele já é amputado. A derivada funcional segunda, ela faz o papel de amputar o diagrama. Então aqui ele já é amputado. Essa é a expressão final. Então, no final das contas, tudo que a gente precisa fazer é calcular esse objeto. Isso daqui a gente já sabe muito bem. Perdão que aqui, ó, eu esqueci esse número 2 que não existe aqui, tá bem? Então, a gente já sabe calcular esse objeto. Isso aqui vai trazer divergência ultravioleta. E a gente pode tratar essa divergência ultravioleta como a gente quiser, utilizando o método de regularização que a gente quiser. Nesse mini curso eu não entrei nesse mérito de qual método de esquema de regularização a gente usa, simplesmente para não estender mais. No quarto capítulo o livro ele menciona, tem uma seçãozinha muito pequena que ele fala sobre regularização dimensional.
eu escolhi não falar sobre isso porque eu achei muito raso o que o livro faz, e aí eu teria que estender bastante, e eu não vejo muito porquê, visto que isso aqui é um curso introdutório. Tá bem? Mas no final das contas, o que a gente obtém é o seguinte: a divergência ultravioleta ela vai ser logarítmica, vai depender, é claro, da constante de acoplamento ao quadrado, vezes logaritmo, uma constante B, vezes a temperatura, dividido pela escala de normalização do sistema. Essa escala de normalização ela aparece de forma natural dependendo do método de regularização que você escolher. Tá, ok? No método de regularização dimensional, uma expressão desse tipo aparece. Aqui, nesse ponto, pode aparecer a seguinte dúvida, que está aparecendo uma divergência ultravioleta associada à temperatura. E isso a gente viu que as divergências ultravioletas que aparecem são independentes, são devidas somente aos termos de vácuo. Os termos de matéria não trazem divergência ultravioleta. Isso é verdade, porque aqui a gente está tratando da teoria não renormalizada, o que é óbvio, né? Esse aqui é a divergência que aparece nessa ordem de correção, a um loop. E aqui o interessante é notar o seguinte: em geral, quando a gente está numa teoria, por exemplo, lambda φ4 a temperatura zero, a gente sabe que o caso não massivo, quando você coloca a massa para zero, as divergências ultravioletas também, logarítmicas, desaparecem também. Isso é simples de ver, tá ok? As divergências logarítmicas são multiplicadas pela massa ao quadrado. E aí você tem aqui m ao quadrado sobre μ barra ao quadrado. Geralmente é algo parecido com isso. Só que neste caso aqui, a temperatura finita, a gente discutiu várias semanas atrás que a existência de temperatura, o caso térmico, faz aparecer, provoca o surgimento de uma massa dinâmica, que a gente chama de massa dinâmica térmica. E é exatamente na ordem proporcional a lambda ao quadrado, a constante de acoplamento ao quadrado. Então, nessa ordem aqui, a teoria desenvolve uma massa térmica que é exatamente uma constante multiplicado por t ao quadrado. Então, aqui é semelhante a gente escrever o seguinte: a gente escrever lambda zero ao quadrado, logaritmo natural dessa massa térmica, chamar de mt ao quadrado, μ barra ao quadrado. É claro, proporcional, né? Existe uma constantezinha aqui. Então, o que acontece é isso. O que acontece é que a temperatura finita, nessa ordem perturbativa, na ordem de proporcional a lambda ao quadrado, existe o surgimento de uma massa térmica, apesar da teoria inicial ser massless, ser não massiva. Então vai aparecer essa divergência ultravioleta. Isso aqui vocês podem calcular, tudo bem? A expressão está aqui, todo mundo conhece essa expressão aqui e é simples. Calcula e vai obter uma divergência logarítmica desse tipo. E aí, ok, a gente pode escrever agora, em primeira, a um loop, a constante de acoplamento efetiva, para o caso lambda φ4 não massivo e a temperatura finita, e essa expressão dele a um loop, e que pode ser reescrita aproximadamente dessa forma aqui. Aqui eu coloquei, aqui eu tenho duas constantes, a constante C e a constante B. Todas essas duas constantes, é claro que elas são obtidas quando a gente faz a conta inteira, a regularização dimensional, a gente obtém quem são. E aqui no caso, por exemplo, regularização dimensional, a constante C é 9 sobre 2π ao quadrado e o B é igual a 2π. Esse B igual a 2π, a gente tinha obtido algo proporcional a π quando a gente calculou a massa térmica. Se vocês lembrarem, se eu não me engano, a massa térmica ao quadrado renormalizada que a gente encontrou era π t ao quadrado, tudo bem? Mas também a gente fez esse cálculo utilizando cutoff, regularização cutoff, não foi regularização dimensional. Então a gente obtém algo ligeiramente diferente aqui nesse caso.
Mas bem, de qualquer forma, a gente pode reescrever a constante de acoplamento efetiva dessa forma aqui, em que esse B maiúsculo é só um rearranjo das constantes. É a constante B minúsculo vezes exponencial de C lambda zero. Bom, sendo assim, a gente consegue calcular agora a função beta a um loop, o cálculo da função beta a um loop para esse modelo a temperatura finita. Aqui, só como curiosidade, no caso particular em que a escala de renormalização do sistema coincide com B vezes temperatura, ou seja, 2π vezes T, nesse caso não vai existir a correção proporcional a lambda ao quadrado. No entanto, não existindo a correção proporcional a lambda ao quadrado, vai haver uma compensação de ordens superiores, nas correções de ordens superiores. Mas esse aqui é um caso particular. A temperatura finita existe isso, a gente pode variar a energia de renormalização, a escala de renormalização do sistema e ver o que acontece quando ela é igual à temperatura do sistema. E essas são análises que se faz a temperatura finita. Aí a gente pode ver como funciona o modelo em altas temperaturas ou em baixas temperaturas. Aqui, esse é o caso aqui que a gente vai olhar em baixas temperaturas. Pois bem, então aqui a gente pode calcular a função beta, que é a derivada com relação à escala de energia do sistema. E o que a gente obtém é menos lambda ao quadrado, lambda zero ao quadrado, dividido por 2π ao quadrado. E aí aqui eu acho que pode surgir dúvidas, ou não sei, espanto, de que um modelo de campo escalar real com interação do tipo lambda φ4, a temperatura finita, a gente obtém um comportamento que lembra o comportamento de teorias de calibre não abelianas. E aí é claro que aí a gente faz essas análises dependendo, a análise de liberdade assintótica ou não, esse tipo de coisa, dependendo da temperatura, regimes de temperatura alta e regimes de temperatura baixa. Tá bem? Pois bem, então aqui, no caso de temperaturas baixas, ou quando a temperatura é muito menor do que a energia, a escala de renormalização do sistema, o sistema, ele se comporta, o modelo, ele se comporta como uma teoria livre. E ao contrário, quando a escala de renormalização do sistema tende é proporcional à temperatura da ordem, é proporcional à temperatura, então... Desculpa, pessoal, tinha alguém me ligando aqui. Mas bem, nesse caso aqui, em que a escala de renormalização do sistema é proporcional à temperatura, é da ordem da temperatura do sistema, então o sistema, a teoria, ela se comporta como um sistema fortemente acoplado. Tá bem? Então, a gente vê que existem esse regime por causa da existência desse sinal negativo aqui. Existe um sistema fortemente acoplado nesse regime. Isso é muito mais fácil de ser observado quando a gente observa de acordo com essa expressão aqui, a constante de acoplamento escrita como o inverso do logaritmo, ao invés da expressão a um loop. Tá bom? Esses regimes são mais facilmente observados. Pois bem, essa é assim que acaba o capítulo, fazendo essa análise dos regimes de baixas e altas temperaturas. E é assim que a gente calcula os efeitos de temperatura finita, no caso da função beta ou da constante de acoplamento efetiva e tudo mais. Era isso que eu tinha preparado, era isso que faltava na semana passada. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal?
Igor, você Sim, pode voltar no slide anterior, por favor? posso. Esse comportamento do lambda indo para zero, é isso que as pessoas falam que a teoria lambda F4 é trivial? Porque quando você faz a renormalização dela, ela desacopla, fica livre? Não, eu não sei. Eles falam isso a temperatura finita, porque esse aqui é um comportamento particular de temperatura finita. É temperatura diferente de zero, né? É. Não, você Isso nunca é tinha ouvido particular falar disso? Oi? Perdão. Você nunca tinha ouvido falar disso? Que a teoria lambda F4 ela é trivial. Ela, aparentemente, a constante de acoplamento corre para zero. Mas eu não entendo também exatamente o que isso quer dizer. Por que seria trivial? Mas aí, se eu não me engano, isso acontece no caso da temperatura zero. Bom, no caso aqui acontece nos dois, né? Acontece nos dois. Mas no caso de temperatura zero, ela corre para zero no infravermelho. Tá bem? Aqui é exatamente o contrário. Aqui, por exemplo, se você tem uma escala de energia muito maior do que a temperatura, ou seja, você está no ultravioleta, aí você tem a energia livre. Entende? Agora, no caso de temperatura zero, é exatamente o oposto. A teoria ela é livre, ela é trivial nesse sentido, porque a gente consegue somar de forma exata, a gente consegue integrar de forma exata a função de partição, mas isso acontece no regime infravermelho. Aqui é exatamente o oposto, acontece no regime ultravioleta, que é mais semelhante do que com o que acontece com o que acontece nos modelos de não abelianos, né? Teoria de calibre não abeliana. Você tem Tá bom, razão. obrigado. Você tem razão. A constante de acoplamento ela corre para zero. Só que no caso de temperatura zero, ela corre para zero no regime infravermelho. Aqui também ela corre para zero, porém em outro regime. Isso é crucial. Eu acho isso fantástico porque é crucial o fato da teoria. A teoria ela muda completamente pelo fato de existir uma massa térmica induzida perturbativamente no sistema, entende? É crucial. Isso só acontece porque existe essa massa térmica, que é gerada de forma dinâmica. E aí tudo muda. Isso é bem interessante. E aí você muda completamente o comportamento da teoria de um modelo, de um campo escalar real, com interação lambda F4, ele muda completamente a temperatura finita. O comportamento dele nos regimes infravermelho e ultravioleta. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida com relação ao curso inteiro? Infelizmente, esse mini curso que o TQCBR divulgou, por assim dizer, ele não está atrelado a nenhuma universidade. Então, não está atrelado a nenhuma instituição de ensino. E por isso mesmo que não estou passando, cobrando ponto, lista, cobrando nada, não fazendo nenhum tipo de avaliação, por vários motivos. Não sei, acho que nem era o intuito também, Acho que o intuito é mais a gente, sei lá, ver como funciona e discutir, tentar ter discussões interessantes sobre isso aqui. Então, por isso não vai ter também certificado, não é nada formal nem oficial. Igor, Oi. eu estava pensando aqui, essas coisas devem ter, com temperatura finita, muitos modelos para ficar estudando transição de fase, né? Porque
já que você consegue controlar a temperatura e consegue controlar essa escala de energia das suas constantes de acoplamento, dá para você ficar misturando essas coisas e o modelo se torna totalmente diferente, né? Brincando com essas duas escalas e, por exemplo, sei lá, o pessoal que estuda, não sei, deve fazer alguma coisa parecida em cosmologia, talvez se levar em conta a temperatura e tal, e desacoplar as Até onde eu coisas. saiba, sim. Até onde eu saiba, sim. O grande benefício de você trabalhar no formalismo de Matsubara é que você tem um parâmetro de energia que é regulável, que é a teoria. Entende? E que com ele você pode estudar a transição de fase. Assim, para a gente falar de transição de fase, você precisa de um parâmetro para você classificar a fase, ou você identificar a fase. É o que a gente chama de parâmetro de ordem. Essa é uma abordagem mais à la Lebelac. Se eu não me engano, o Jesuel tá estudando. E que eu acho super interessante também. Eu não diria que é uma abordagem, né? O Lebelac ele tem esse livro de temperatura finita e ele dá uma ênfase à física com relação à transição de fase. Aí ele faz lá o modelo de Landau e tal, aonde define-se o que é um parâmetro de ordem, os tipos de transição de fase, como a gente identifica as transições de fase. Então, o que se faz, em geral, inclusive o que eu fiz, os trabalhos que eu tenho a temperatura finita, é basicamente você realmente variar a temperatura, ver como o parâmetro de ordem, eu acho que eu estou falando parâmetro de fase, mas o nome é parâmetro de ordem, como que o parâmetro de ordem ele varia com a temperatura. E aí você identifica se existe transição de fase e qual é o tipo de transição de fase. A gente faz isso com o modelo Nambu-João-Lazínio no grupo de pesquisa do professor Ricardo Farias, da UFSM. E é exatamente isso, a gente encontra qual é o parâmetro de ordem e encontra transições de fase e crossover e essas coisas. Isso. É exatamente isso. Ou seja, no caso do modelo Nambu-João-Lazínio ou no caso do modelo de Gribov, que é o que eu faço, só que aí é claro voltado para modelo teoria de calibre pura, transição de fase confinante e desconfinante, mas existem vários tipos de transição de fase, entende? Mas Pode falar. Não, eu terminei de falar, pode falar. A minha dificuldade com essas... Apesar de eu trabalhar com um grupo de renormalização, eu tenho sempre dificuldade com essa questão das escalas de energia aí, que você varia para calcular a função beta, essas coisas. Ou cutoff, quando você coloca um cutoff e tal, é realmente especificar, qual a escala de energia você está falando, qual é esse valor físico, entendeu? Porque a gente coloca isso daí, faz a conta e, tipo, o quanto é isso, entendeu? Não sei se deu para entender a pergunta. Tipo, beleza, é um parâmetro que você está colocando, mas, de fato, fisicamente, qual é essa escala de energia? Que as coisas não valem ou valem. Tudo bem que em termos de coisas do modelo padrão, a gente até conhece, a gente sabe mais ou menos do quanto está falando, mas as pessoas usam isso em modelos de, sei lá, cosmologia, até em buracos negros e tal, e eu nunca sei que escala é essa que as pessoas estão falando, entendeu? Tipo, até quanto isso vale ou não vale. Em vários contextos eu também fico completamente perdido como que eles determinam o valor real da escala de energia. No nosso caso, em que a gente trabalha, eu sei porque é o que a gente faz todo dia em teoria quântica de campos, em TQC, que é o problema do confinamento, que a gente tenta entender. E aí a gente sabe, a escala de energia, a gente sabe que ela gira, sei lá, você pega massa do próton, é um nível de escala, ou então, sei lá, esse tipo de coisa assim. Ou escala da massa do Higgs, entende? Mais ou menos a gente vai escolhendo assim. Agora, ou seja, em resumo, é sempre com relação
A gente sempre escolhe a escala de energia de acordo com o experimento, de acordo com o que acontece no experimento. Agora, em vários contextos, eu não faço ideia de como eles dizem que tal escala é a mais apropriada. Não faço ideia também. Entende? E outra, né? Uma coisa é a escala de energia, que aí quando a gente fala assim, a escala de energia do sistema é a escala de normalização, é o Mi barra que eu estou escrevendo aqui. Outra coisa é a temperatura do sistema. Outra coisa é a temperatura. Giovanni, tá falando alguma coisa, Giovanni? Eu não estou ouvindo. Não, é só para complementar o que o João falou. Sim, essa questão de transição de fase, eles estudam muito, principalmente o pessoal da matéria condensada, né? Eles estudam muito a questão de transição de fase, segunda ordem. Lá naquele diagrama de fase da água, às vezes estudam aquele ponto triplo lá, onde tem do gás para os sólidos, se eu não estou enganado. Eles conseguem estudar, aí vem a questão tem teorias massivas e sem massa, onde está na temperatura crítica, né? Quando T é igual a TC, que seria a temperatura crítica, e quando T menos TC também, que seria a parte massiva. Aí uns livros bons que falam dessa parte aí de matéria condensada é o livro do Kleinet, que também tem livro de partículas dele, que tem uma coleção, que é um verdinho, que é só que é fenômenos críticos, e o livro do Amit também, um livro ótimo também nessa parte. E dizem que o Kleinet copiou umas coisas do Amit também. Mas são 2 livros bons nessa área que estuda transição de fase com teoria de campo, usando grupo de renormalização e tudo mais, na área de matéria condensada. Eu não conheci esses livros, não. Quando eu fui aí para São Paulo, o pessoal realmente daí não conhece esses 2 livros, não. O pessoal aqui mais do Nordeste já conhece mais. Aqui de Pernambuco, aqui mesmo da Federal do Piauí também já conhece mais eles. Que aqui o pessoal aqui no Nordeste, o forte mais assim mesmo é a matéria condensada, né? Você pode Aí escrever no chat os autores? Os livros ou o título dos livros? Você pode fazer? É que eu não tô... Eu mando por um e-mail para vocês, tá bom? Tá, Pode beleza. Eu mando. Por mim, ok. Que eu não conheço, não. Não sou de São Paulo, mas não conheço também. O pessoal aqui no Rio, acho que também... Não sei, ele não é muito famoso aqui no Rio também, Parece que não. o pessoal, na verdade, o pessoal do Sudeste, que uma vez meu orientador falou, que o pessoal do Sudeste não conhece o livro do Amit e não conhece o livro do Kleinet, assim, de O do parte Kleiner de partículas eu sei qual que é. Assim, de não partículas eu estudei, mas conheço. eu conheço que é um tolete de 70 mil páginas, né? Sei qual que é. Isso é verdade, ele é enorme. Do mesmo jeito também o de fenômenos críticos, né? Tanto dele como o do Amit já é fininho, mas só que o do Amit, ele é mais complicado do que o do Kleinet, porque ele condensa muitas contas, condensa muito, e não é trivial uma passagem que ele fala lá, e pior que às vezes no próprio texto ele coloca, é fácil ver, entendeu? Mas não é. Tem muita passagem dele lá que não é trivial. Mas agora o Kleinet tem essa coleção, ele tem tanto de partículas, eu acho que tem também de QCD, e tem também de fenômenos críticos ele. Aí tem o do Amit também, mas eu envio para o e-mail o livro para vocês. O meu Paulo conhecimento de disse que já matéria ouviu. condensada é negativo, cara, é zero, menos que zero. Eu não sei nada. O Paulo aqui disse que o Amit já ouviu falar dele. Ele é verdinho, um livrozinho verdinho. Isso, é esse aqui mesmo. Ele colocou aqui no chat. Colocou. É esse aqui. Uhum. Aí eles usam mais a Fi4 como campo, né, para fazer trabalhar essas praças de transição de fase. Fi4, Fi3. Eu não sei se o cliente usa Fi6 também. Ô, Igor. Cara, agora olhando assim, se bobear, eu tenho ele aqui, cara. Ô, Esse do Igor. Amit. Oi. O que são aqueles, geralmente eu não sei se tem no Kapusta também, mas nos livros de teoria de campos da temperatura finita, sempre tem um capítulo lá de hard thermal loops. O que são aquilo? O que é aquilo, na verdade? Você pode falar de novo, cara? Acho que eu não entendi muito bem. Hard thermal loops.
Cara, eu não sei ao certo, não. Eu já ouvi também essa expressão, mas sinceramente eu não sei, não. Eu também não sei, não. Eu não sei, eu posso Eu não posso sei se procurar ver. o Capusta tem um capítulo sobre isso, talvez não, mas lá, acho que no Lebelac tem um capítulo sobre isso. Assim, eu tô falando pelo nome só, não sei o que que é, tô Sim, sim, perguntando. sim. Sim. Não, esse do Amit eu acho que eu não tenho, não, mas acho que eu já vi esse livro alguma vez na vida já, esse do Amit. Pelo título eu lembrei. Mas, pois é, não, eu posso dar uma olhada. Eu envio pelo e-mail, sim, para vocês, o do O quê? client e do Amit, viu? Ah, tá. Aqui eu não estou em casa agora. Não, tá jóia. Mas, pois é, eu já ouvi, eu já vi algumas vezes essa história do hard thermal loop, mas eu não tô conseguindo lembrar o que que é, cara. Eu vou dar uma olhada depois, com calma, e posso mandar para vocês até referências e tal, e aí mando para todo mundo. Posso colocar, às vezes, até também um videozinho extra no YouTube, alguma coisa assim. Nessa parte aí da matéria condensada, dessa questão da transição de fase, você pode colocar no YouTube, a opolescência da água. Você vai ver lá o jeito que ela fica numa determinada temperatura lá, que ela fica num estado meio pastoso, assim. Bem interessante isso aí, que é relacionado justamente com... Tem gente que estuda de teoria de campo, que estuda essa parte de transição de fase, aí vê essa questão da água, opolescência da água. Pois é. Mas eu tô junto com o João Lucas também. A parte de matéria condensada, para mim, é zero. Beleza. Pessoal, cara, o mini curso foi mais ou menos da maneira como eu esperava. Realmente bem introdutório, entende? Eu não almejava nada muito profundo. Eu queria realmente desenvolver de forma o mais detalhada possível sobre essa parte introdutória do método de Matsubara. Em resumo, o que a gente viu no mini curso, o que a gente conseguiu ver no mini curso, dá para trabalhar, sei lá, com um modelo de teoria de calibre não abeliana, por exemplo, entende? Não muda muita coisa. Na verdade, não muda quase nada no método em si, entende? Então, assim, a gente já dá para pegar, com o que foi discutido aqui, já dá para pegar um modelo de calibre não abeliano e ver quais são os efeitos de temperatura finita. E esse era o intuito. Então, eu particularmente achei bacana e agradeço a presença de vocês, a paciência de ficar aí até o último dia. E é isso, pessoal. Se tiver qualquer dúvida, cara, a gente pode discutir com o e-mail. Não sei se vocês têm meu e-mail pessoal, mas também acho que é fácil passar. E a gente pode discutir. E se ficar faltando alguma coisa, eu posso colocar também lá no TQCBR, no YouTube, um videozinho extra tirando alguma dúvida a mais. Como, por exemplo, rádio thermal loop. Eu vou dar uma olhada. Bem, confesso que depois dessa última aula, a sensação de férias é grande. É muito grande. Tá joia? Pessoal, então eu vou finalizar aqui a gravação.